Bem-vindos ao capítulo de hoje com a Herói 2000 número 12. Trazendo aí mais novidades do filme de X-Men, mais Samurai X, animação total, aqui falando logo depois da vinheta sobre os filmes de animação que arrebentaram naquele ano. E abril vai acabar com os formatinhos. E agora? Vamos ver depois da vinheta. Então, bem-vindos ao canal do Sensei, vamos lá. O que temos aqui com mais editorial? Férias para descansar? Que nada, pelo menos neste mês de julho o negócio vai ser pular de cinema em cinema. Claro, se você quiser acompanhar tudo que vai passar de interessante. Aqui justamente, galera, a bomba de muitos filmes, né, estreados ali naquele ano, ao mesmo tempo em várias salas pelo Brasil inteiro. E tinha muita opção. Aqui um pouquinho ainda sobre Heavy Metal, né? Ali em 81, quando foi lançado o Universo Fantasia, um derivado da revista clássica do mesmo nome. E agora veja Heavy Metal 2000, ou Fact 2, nome do personagem principal, feita a imagem de Julia Strain, uma atriz aí muito dos filmes trash, né? Strain também é a mulher de Kevin Eastman, dono da Heavy Metal. Não há data para lançamento no Brasil naquela época. Não acompanhei muito a Heavy Metal, vi pouca coisa, cara, mas lembra que tava passando uma animação até, né, referente ao conteúdo. Nem vi se essa animação ela foi pra frente. Mais embaixo aqui, ó, Xena e os Deuses. Tudo indica que a próxima temporada será a última para Lucy Lawless, né? Porque realmente passou um pouco mais assim depois de Hércules e aí, né, gente, realmente acabou a série. E mais para frente vimos ela também em outras produções, dentre elas o próprio Arquivo X. Aqui o Digimon, como você já deve ter percebido, o Digimon está na Globo, a estreia era para rolar em setembro, mas a emissora decidiu adiantar, né, e colocou no ar na última hora. A Globo é danada para fazer isso, cara. Ó. Aqui os personagens que eu tinha até comentado, ó, que estava para aparecer em Evolution, o Xavier, a Tempestade e o Wolverine, ali sendo um dos professores. Tá? Witchblade pronta para a TV, aí justamente falando sobre o filme piloto da série, tá? Para vir ali para o SBT posteriormente. A volta de Capitão Escarlate, cara, isso aqui é daquela mesma leva de produções de Thunderbird, né, e Joy 90, ali no caso, ó. E não é que Anderson está preparando uma nova versão do Capitão Escarlate e os Mysterons em computação gráfica? Não vi, não sei se saiu, vou até dar uma pesquisada, cara. Eu gostava de ver mais Thunderbirds, mas é bem a mesma pegada, então. Os fãs do Super-Homem podem respirar aliviados porque Nicolas Cage desistiu do papel. Ufa! A ILM, a Industrial Light Magic, empresa de George Lucas, anunciou oficialmente que vai se dedicar à animação, o que, né, pegou muito mesmo em questão de qualidade em várias produções. Unimatrix Zero, episódio da série Voyager. Ali, gente, é Star Trek, tá? Rick Berman completou 500 episódios como produtor de Jornada nas Estrelas. São 178 episódios da nova geração, 176 da nova missão. A nova missão é a Deep Space Nine. E 146 da Voyager, que foi a série, sequência, né, de Deep Space Nine. Assim, sendo a próxima ali com a Janeway e grande elenco, cara, muito boa todas as séries, enfim. Parece que o canal Cabo USA finalmente vai exibir o restante da nova geração, né, e a Deep Space Nine até Voyager. Realmente a USA, bicho, ela ficou transmitindo a série durante muito tempo. E a partir de agosto a Globo tem à sua disposição, além de Buffy, as séries Angel, Roosevelt e Martial Law. Só que Martial Law é aquela do Samung, e Martial Law passou na Bandeirantes. Aqui um pouquinho, ó, Olá em Casa, mostrando a atriz de X-Men, a Fang Jansen, né, a Jean Grey, tá? Ela estava ali com 36 anos, gente, quando reencarnou a mutante, linda namorada do Scott Summers e a Fer ali com Wolverine, né? Em Arquivo X confirmaram o 8º ano e as mudanças ali mostrando desde a gravidez da Scully, revelada no último episódio da 7ª temporada, tá, gente, para quem estava acompanhando, e do qual já disse que ia participar apenas de alguns episódios. Aqui tá falando 6 ou 7,
né, o que deixará Scully sem parceiro de setembro a fevereiro. Logo, logo falo para vocês mais, eu já até comentei. Mais um pouquinho aqui sobre a Caçadora de Relíquia, a Tia Carrey, a mesma que fez True Lies ali com o Schwarzenegger, na sua série, né, a lá Indiana Jones, aí menina, muito bacana a série dela, passava na Record, não lembro se era Record, Bandeirantes, mas tinha uns episódios legais. Scary Movie, gente, Pânico 1, lembram daquele filme de zoeira pra tiração de sarro com os filmes de terror e filme de suspense? Pois é, cara, eu lembro muito do 2, ela brigando com um gato, aquela cena é muito legal, mas tem muita cena bacana no 1 também, pegou muita coisa ali de zoeira, bicho. Aqui Game World mostrando o novo Nintendo 64, muito a lá Pokémon, né, como dá pra perceber, ficou muito bacana. Perfect Dark, aqui gente mostrando sobre jogo para se divertir, tá? Foi feito em cima da estrutura de GoldenEye 007. Aqui cenas, imagem do Final Fantasy IX e game da Microsoft. Olha em que ano que foi falado isso, ó. Bill Gates anunciou que vai lançar um videogame ano que vem. O console vai se chamar o que, pessoal? Xbox. E deu muito o que falar mesmo. Aí usado até hoje, né? Tem até ver depois do 360. Tem até uma outra atualização dele. Só que Xbox eu não. Só amigos meus mesmo que alguns até poucos tiveram a manha de adquirir um console, porque a galera no geral tava muito PlayStation, até hoje, né? Ainda tá muito isso. Aqui sobre uma história em quadrinho VIP da Pamela Anderson. Só não vi falando aqui se ela foi lançada pela Dark Horse, qual editora que lançou essa história que foi adaptada para quadrinhos. Porque no caso aqui, na verdade, o seriado VIP, né, foi adaptado para esse formato, numa minissérie em 3 edições. Aqui sobre o filme Pânico 3, dizendo que seria a última, né, da sequência, mas sabemos bem que não. Afinal de contas, quanto render dinheiro, né? As séries da CNT, isso que foi legal. Houve a separação da Gazeta e a emissora CNT, e quando teve esse processo, né, trouxeram ali o Ultraman, os Cybercops, que por falar nisso, Cybercops, teremos atores do elenco original participando do anime Friends esse ano, ó. Tô até pensando se eu vou, viu? E aqui também sobre Superhuman Samurai. Desde junho, as sagas podem ser vistas pela CNT na seção Super-Heróis de segunda a sexta, às 5h30. Eu cheguei a acompanhar alguns episódios. E aqui coisas que você jamais saberia se a herói não contasse, mais uma vez, da curiosidade da máscara do Ultraman, que ela chegava a começar a derreter, né? Ali, por causa da iluminação, o tipo de material que eles usavam para a máscara, isso ali na década de 60, né, gente? Mas então o bicho fazia a máscara derreter rapidamente, então dava para você reparar realmente. Tanto que depois eles melhoraram muito isso. Aqui a explosão, gente, que a Abril lançou era terminar de ser lançado os formatinhos. Tá? Aqui, ó, todos os gibis de heróis em formatinhos no caso. E aí, ó, veja como fica o mix das revistas a partir de agosto. E aí vai estar mostrando um pouquinho mais na frente. Aqui está o Figueiredo, né? Na época ali, acho que ele é o diretor da Abril, mostrando como seria ali o layout das próximas, formato americano e tal. Eu gostei, para falar a verdade. Mas o formatinho é sempre guardado com carinho e ainda muita coisa se achando por aí. A própria revista Herói, por exemplo, de acordo com os organizadores, lançou a sua edição de 30 anos em comemoração no formatinho, até a pedido dos fãs. Mas se fosse esse formato aqui, por exemplo, que essa própria Herói aqui tem formato americano, muito bem-vinda também. Mangá brasileiro, Manga X, uma revista de quadrinhos nacionais, toda desenhada em estilo mangá, com histórias de Mozart Couto e Cláudio Seto, entre outros. E aqui, gente, ó, a partir do número 2, já nas bancas, começa uma nova série do Blue Fighter. Quem lembra o criador de Blue Fighter? Aqui, ó, nosso grande chapa Alexandre Nagado, viu? E mais embaixo a Ação Digital, a AXN, o AX no caso, o canal a cabo, tem surpresas em animação gráficas, trazendo Tropas Estelares e o Max Steel também. Tropas Estelares na TV aberta passou na Rede Globo, enquanto Max Steel estava na Record. Isso aqui eu achei muito interessante.
Ali em 2000 já falando, gente, o que estava para sair dos livros para vir para suas versões cinematográficas de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e o primeiro filme de Harry Potter. E nesse período, eu acho que lá na Inglaterra estava sendo lançado o Cálice de Fogo, livro de Harry Potter. Já li o quarto livro da franquia. Aqui mostrando fielmente sobre como seriam os lançamentos do filme 1, 2 e 3, aqui mostrando ó, que seria ali ó, A Sociedade do Anel estreada em 2001, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003, o que realmente foi o que aconteceu. Né? Mas aqui antes, galera, antes da gente ver essa saga antológica, que foi muito bacana, diga-se de passagem, as suas versões estendidas. Já fiz muita maratona com amigos meus, os 3 filmes de uma vez, que nossa, cara, é muito bem lembrado, com carinho. E aqui do Harry Potter, né? Mostrando aqui algumas curiosidades. Glossário eu achei legal pra caramba, né? Pra você entender um pouco. Eu, pelo menos, não tinha lido nenhum desses livros antes do lançamento dos filmes. Verdade. Tá? Então nós temos aqui algumas curiosidades na época, o que era Hobbit, Condado, o Anel, né? E do Harry Potter falando quem que era Hermione, Ron, Rubel Hagrid, Trouxas, Gringotts, né? Sickles, ou Cycles, não lembro aqui, Dinheiro dos Bruxos, né? E assim, antes de ser lançado no cinema, que não precisa nem falar o tamanho de sucesso que a franquia conquistou, né? Gerando até spin-offs e derivados. Dando continuidade aqui, mostrando sobre a mudança dos quadrinhos ali, com quem estava envolvido nas histórias do Quarteto Fantástico e do Homem de Ferro, e mostrando, de acordo, né, grandes melhoras depois de Heroes Reborn. Em questão de desenho, ficou maravilhoso, maravilhoso. Agora, histórias dava aquelas balançadas, né? Mais uma vez, a Herói ela traz um pouco mais de Samurai X, já que estava na pegada ali de ter voltado a passar na Globo com os seus episódios inéditos, enquanto no Cartoon já estava arrebentando. E aí mostrando algumas curiosidades. Dentre elas aqui um pouco de história, o contexto histórico enquanto se passava as aventuras do anime, né? Justamente ali no século XIX, no período ali da era Meiji. É quando ocorreu todo aquele processo do Japão abrir as suas fronteiras, vamos dizer assim, né? Depois que o navio inglês chegou aos portos lá do Japão e tal, e gerou todo, através disso aí, né, um acontecimento de mudanças de política social dentro do país do Sol Nascente, logicamente mantendo muito das suas raízes culturais. Só que grandes mudanças estavam ocorrendo lá ao mesmo tempo. E nesse período é que estava acontecendo as aventuras do retalhador a andarilho, Kenshin Himura, de nome original Shinta. E aí mostra o papel dele dentro do regime do shogunato, mais o final ali do shogunato, né, ele lutando ali como um assassino do governo. Aqui um posterzinho, cara, bem bacaninha, grande. Até ver como é que tá pegando aqui, deixa eu ver, ó. Uma curiosidade sobre isso aqui, foi com esse desenho, né, desse pôster aqui assim, que eu e meus amigos fizemos a nossa primeira camisa, organizando eventos aqui na cidade, justamente usando essa do Kenshin Himura aqui no Neves Anime Club, o saudoso NAC. Rapaz. Aqui mostrando mais alguns personagens, o Sanosuke, o Saito, o Aoshi no Mori. Tá? Aqui mostrando os quadrinhos para a TV, no período em que ela foi publicada de 94 a 99 na Shonen Jump. Revista mesma que já publicou ali histórias de Cavaleiros do Zodíaco, né? Dragon Ball e Super Campeões. E olha só quem que fez a reportagem, mais uma vez, o nosso chapa aí, ó, o Alexandre Nagata. E aí, gente, depois do trailer dos X-Men, rendeu muita coisa, ou seja, a internet já estava arrebentando lá também, né? Enxurrada de informações oficiais e não. Aqui mostrando algumas cenas do filme, aquela pegada do Dente de Sabre com a Tempestade. A cena é até legalzinha.
Aqui as meninas e o Wolverine, a Jean. Nessa hora aqui, o Dente de Sabre dando uma porrada no Wolverine, jogando ele longe. O Groxo, do Ray Park. Aqui ele já estava... O Groxo aqui, eu acho que eles deram uma nerfada nos demais personagens pro Groxo sair na porrada com eles e sair bem. Porque o Groxo, em muitos aspectos, já foi saco de pancada desse, pelo amor de Deus. A Revolução Mutante aproxima. O filme de X-Men estreia mês que vem no Brasil e damos 10 motivos para você não perdê-lo por nada. E aí vem falando do trailer, né, sobre o diretor, o ator Hugh Jackman, os informes em relação ali, tudo voltado do filme, o mundo real. X-Men não se passa no universo de fantasia como Gotham City e tal. A Mística, né, interpretada pela Rebecca, falando aqui como é que ela é maravilhosa, né, não usando gostosa, como tá falando aqui. Outros projetos da Marvel, logicamente ali dando certo, né? Teve o Quarteto Fantástico, que vira e mexe, eles não conseguem, sei lá, cara, acertar o ponto para agradar a todos, muito difícil, né? Teve o Motoqueiro Fantasma também, o Demolidor, aquele do Ben Affleck, né? E o Homem-Aranha, que sabemos, do Tobey Maguire. Batman e Robin, nada, repetimos, nada no universo pode ser tão repugnante quanto o filme do Joel Schumacher e a dupla dinâmica Boiola, sacanagem. Porque, mano, teve muita coisa ruim que saiu assim. Mas enfim, dá pra entender. Tá? Traquitanas legais e a Fen Jansen e a Halle Berry participando do filme. Juntamente aqui, a Halle Berry e a Fen. Aqui, um pouco do Estranho Mundo de Jack, o Estripador, tá, pessoal? Do Inferno, a obra mais premiada de Alan Moore nos anos 90, chega ao Brasil. Mano, esse quadrinho é muito bom, mostrando ali como Alan Moore, mais do que elogiado, competente, roteirista, cara, tem a manha de trazer para o formato quadrinhos muitas histórias, e dessa aqui ele trouxe sobre o Jack Stripador. Gente, é um livro grosso, cara, tem que ver. É mais ou menos o livro, ele é quase o tamanho dessa revista aberta aqui, vendida aqui no Brasil. Muito bacana, ver se eu mando uma imagem para vocês verem aqui, contando, né, sobre aquela ambientação em Londres na época ali da grande história da lenda urbana ali do Jack o Estripador, cara. Vale muito, viu? Vale muito. E aqui, logicamente, né, Alan Moore, mostrando aqui um pouco dele, ó, do que ele fez em V de Vingança, outra obra maravilhosa, e também o inesquecível, inigualável, incomparável Watchmen. Tem a manha demais. E aqui a temporada é da animação. Essas férias são especiais para quem curte um bom longa de animação. Aliás, não um, mas vários. Os cinemas estão abarrotados de produções para todos os gostos. Se você curte Disney, Mickey, aventura e musical, pode se esbaldar com Fantasia 2000 e com Caminho para Eldorado. E aqui se mostrando, né, justamente os grandes lançamentos. Esse aqui é o primeiro filme do Dragon Ball que passou aqui no Brasil no cinema, O Homem Mais Forte do Mundo, que é aquela história de um cientista que estava querendo pegar o corpo do Mestre Kami. Porque na época o homem mais forte do mundo ele era conhecido como o Mestre Kami, o Jack Chun de Dragon Ball. Isso antes do Goku, né, pessoal? É legal, eu acho bacana pra caramba. Tá? Pokémon 2000, filme aí mostrando Lugia. Maravilhoso esse filme também. Tem Lugia, tem os Zapdos, tem Articuno. São Pokémons como é que fala? Pokémons pássaros lendários, cara, muito bacana. Tem mais um, gente, Moltres, acho que é Moltres isso, que é o do fogo. Acho que é esse Moltres. Moltres, Articuno, Zapdos e o grande Lugia. Vale demais esse filme. É esse aqui que meus meninos e eu, a gente chama o VHS e assistiu até não poder mais, cara. Excelente. O Caminho pela Eldorado, uma aventura bacana, realmente a lá Disney, tá? Com uma animação muito bacana, elogiável. O próprio Fantasia 2000 mostrando todos os pormenores, o Donald aqui como Noé, uma interação, a animação e a orquestra, muito bacana. A animação Titã EI, ficção científica do mais grosso calibre, com certeza, mas como eu disse, da história em si, eu não sei se o pessoal gostou muito, mas qualidade visual fodástica, fodástica. O Correio, mais uma vez aqui com uns desenhos bacanas do Freeza, aquele antes de ser carne moída pelo Trunks e do conterrâneo, ó. É o Gilmar, lá de BH. E aí nós temos correspondência São Paulo, Governador Valadares, ó, Minas Gerais. Aqui, essa de onde que é? Ilhéus, Bahia.
Bahia. Mais um da Bahia. Um desenho aqui do Rurouni Kenshin de São Paulo. O Elvis pelo Diogo do Paraná. E mais São Paulo. Respostas cretinas para perguntas imbecis. Vamos lá. Por que os Flintstones comemoram o Natal se vivem numa época anterior a Cristo? Aí a resposta. Porque o Natal não tem a ver com Cristo, e sim com o Papai Noel. Pode ver, o velhinho aparece sempre no desenho. Por que o seriado chamava-se Missão Impossível se eles sempre cumpriam as missões? Joana Murai, do Rio de Janeiro. Porque a série já estava vendida para a emissora e eles tinham de resolver uma missão impossível por semana. Contrato é contrato. Nossa, velho. Realmente não sabia qual que era pior. Uma aqui do Dragon Ball Z, Goku e Vegeta, bem bacana. Tá? E essa aqui ficou muito legal, a gente trazendo uma entrevista, uma pequena entrevista de Hermes e Renato, aquela dupla de zoeira da MTV ali, que ainda estava arrebentando. A série tem apenas 10 episódios de 2 minutinhos cada, passando na MTV, mas já o bastante para causar polêmica. Será que Hermes e Renato, ou Marco Antônio da Silva Alves e Fausto Fantin e Jasmin, ambos de 21 anos, são a nova dupla dinâmica da TV? Descubra ao nosso lado. E aqui eles formam a dupla mais bagaceira da TV brasileira. E claro, falamos com os rapazes, os que se conheciam desde a época de escola, como eles chegaram na TV, mostrando que eles mandaram uma fita, né, de 50 minutos. Quem assiste Hermes e Renato pensa que vocês são dois vagabundos que fazem vídeo. O que vocês faziam antes? E aí eles respondem, é isso mesmo. O Marco não estuda, não trabalha, só quer saber de ir para a academia. Eu estudava publicidade, mas tranquei. Tem uma outra pergunta que eu achei muito legal aqui, essa aí, ó. Quem ganharia uma luta livre entre vocês e Beavis e Butthead? Se for na base da baixaria, acho que empata. O pessoal pergunta se a gente se sente Beavis e Butthead brasileiro, mas não tem nada a ver, realmente não tem. Saudosa as redublagens que eles faziam também na MTV, muito bacana, cara. E aqui eles segurando a edição número 11, ó, da Heróica. Muito bacana a série, rendeu muita coisa mais pra frente, mas infelizmente depois, né? E foi, acho que, se não me engano, através dessa ideia que me veio o grande Massacration, a banda de heavy metal brasileira zoeira aí, ó, bagaceira também, que tá com show marcado de novo aqui em Minas Gerais pra esse ano, cara. E é isso aí, ó. Fechando a edição número 12 com todas essas informações, com mais um vídeo aqui do canal sobre a história da revista Herói, nossa internet impressa, só que agora que grande parceiro da internet já ali, ó, vindo arrebentando. Espero que vocês tenham gostado aí de ter acompanhado até agora, e estamos no 12, gente. Na 13 já posso falar para vocês, tá, que vem falando mais e mais sobre o filme dos X-Men. Até a próxima, brigadão por estar aí até agora, não esqueçam de curtir e compartilhar, pessoal. Ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações dos vídeos que estão chegando, vídeos, shorts aqui do canal, beleza? Grande abraço para vocês aí e até a próxima.